não existe esse negócio de controlar, né? E não tem essa história de a gente não consegue ter esse controle. Isso, do fantasma, né? Então, quando a gente traz Isso. para a consciência aquilo que está incomodando, a gente consegue trabalhar. Quando está tudo no escuro, a gente vai sair tateando ali, cair, se estrupiar, né? E não vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, a gente precisa trazer para a consciência qual é a causa do conflito, qual é a causa da minha ansiedade. Começa a se perguntar. Eu acho legal, uma dica legal é ter um caderninho assim. Surgiu a crise, o que que eu faço? Né? Começa a se questionar, por que que eu estou sentindo isso? Qual foi o primeiro pensamento que surgiu? O que que eu estou sentindo? Né? Então, na psicoterapia, uma dica bacana é ter um caderninho para você anotando o quê? Pensamento e sentimento. Qual a primeira coisa que eu pensei quando eu tive uma crise de ansiedade? Eu pensei que eu tive, sei lá, vou pensar no exemplo aqui. Eu acho que eu não vou ter meu emprego quando eu voltar da pandemia. Eu pensei isso. Como eu me senti? Eu me senti impotente, eu me senti que eu não vou conseguir prover a minha família, eu me senti inútil. Então, você vai anotando tanto os pensamentos como os sentimentos. Começa a se questionar, que aí você vai entender o porquê que você está se sentindo assim. Entendi. Então, uma dica Entendi. bacana é essa, viu, Fabrício? O pessoal tá falando aqui que lá no YouTube tava sem áudio, mas eu acho que agora voltou lá. O pessoal Notou? tava. Acho que voltou. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode ir fazendo aí que a gente vai respondendo. Né? Até a Samara aguentar aí, a gente tá aí. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho que. E nessa. Tem uma coisa, Samara, que eu vejo muito, e até uma coisa assim que eu questiono, às vezes quando eu fico pensando, sairemos melhores, piores ou igual da pandemia? Esse é um questionamento que às vezes eu fico avaliando muito. Eu sou muito de avaliar as pessoas, as atitudes das pessoas, né? Talvez seja um defeito, talvez seja alguma coisa boa, não sei. Mas eu avalio muito, eu fico, às vezes, olhando algumas pessoas, atitudes de pessoas, né? Não reprovo, porque não cabe a mim reprovar o que a pessoa faz, mas tenho uma opinião, mas talvez não dou essa opinião para essa pessoa, porque talvez se gere conflitos e gerar conflitos em época de pandemia não é muito bom, né? Então, assim, sairemos melhores, piores ou igual. Isso eu falo em geral, ser humano em geral. Aquele cara que é soberbo, aquele cara que para ele é tudo é ele e ninguém mais, a opinião é minha e tudo mais. Acabou. Esse cara sofrerá mais? Esse cara continuará do mesmo jeito? Mudará? O que vai acontecer? E aí é uma pergunta bacana que eu acho que muita gente não se faz, né? Normalmente a gente está acostumado o quê? A apontar e olhar para o outro, né? A gente olha para o outro e fala assim, porque fulano está sendo egoísta, porque fulano está sendo injusto. E aí a gente só vai conseguir responder isso quando a gente olhar para a gente. Eu estou sendo injusto? Eu estou agindo dessa maneira? Né? Começar a criar um senso de autorresponsabilidade, né? Quem eu estou sendo nessa pandemia? Eu estou sendo aquela pessoa que estou ajudando ali o próximo, na medida do possível, né? Pensando na saúde, claro. Mas eu estou sendo essa pessoa que estou respeitando o outro, no sentido assim de estou ficando em casa, não estou abusando, né? Da questão da saúde. Então, você tem que começar a se perguntar, porque muitas vezes a gente tende a apontar mesmo para o outro, é natural, né? Eu costumo dizer que os olhos, eles são voltados para fora, né? E o dedo tá ali, ó, né? Sim. Tentando apontar o erro do outro o tempo todo. E aí a gente tem que olhar para a gente, né? Que infelizmente a gente não pode controlar a atitude do outro, né? Mas é uma coisa bacana de se perguntar. Como é que eu estou nessa quarentena, né? Como eu espero sair dessa quarentena, né? Como uma pessoa melhor, uma pessoa pior,
né? Uma pessoa que tô olhando para mim, que tô entendendo meus conflitos, que tô buscando autoconhecimento, né? Então, é uma coisa a se pensar, né? A se perguntar. Porque, você imagina, o cara que é ruim, ele vai ser ruim na pandemia ou fora da pandemia. O Pode cara que é até bom, ele vai ser que a gente, Hã? que a gente falou sobre manifesto e latente, né? Aquilo que está Sim, dentro, né, não tem, pode até piorar, porque é um momento que a pessoa se vê ali com o tempo disponível para fazer as maldades mesmo, né? Para pensar sim. errado ou, ruim, ou coisas ruins, enfim. Então, se o cara é bom ou ruim, talvez, e a gente espera que, sei lá, essa pessoa que é ruim, melhore, veja o mundo de uma outra forma. Eu acho que a gente, depois dessa pandemia, a gente vai ver o mundo de uma outra forma. Eu acho que se a gente não vê, a gente está pecando muito, a gente está entrando numa espiral aí, talvez sem volta, porque nunca aconteceu, talvez você, eu e quem está acompanhando a gente na live, não verá novamente uma pandemia assim. Pode ser que ano que vem aconteça de novo, pode ser, talvez não aconteça da mesma forma que aconteceu esse ano. E ninguém sabe, ninguém da onde que veio, o que aconteceu, ninguém sabe. E talvez a gente não veja novamente. A última pandemia que a gente teve, vamos tirar algumas outras coisas que teve aí na África, negócio de ebola, talvez não classificar aí como uma pandemia global, mas assim, mais para o lado da África. A última pandemia foi há 100 anos atrás, peste negra e tudo mais. Então, talvez eu, você, ou quem tem acompanhado a gente, não verá mais isso. E a gente tem que se colocar no lugar e talvez pensar, e se acontecer de novo, cara, a gente tem que melhorar muito a convivência com as pessoas. Eu falo sempre para meus alunos, às vezes a gente passa por certas situações, eu falo, não, relaxa, calma, deixa. Aquela pessoa que é ignorante, ela vai ser ignorante com você, sem você, não. Mas talvez essa pessoa, vamos dizer assim, sofra mais do que você que está lá na preocupação com ela. Porque ela talvez não tenha um amigo, talvez tenha um amigo, mas aquele amigo está tentando dar ele, nada, não consegue. Mas essa pessoa, ela vai sofrer também. Ela vai sofrer. Do mesmo jeito que uma pessoa boa, que está agora em isolamento social, talvez esteja sozinha dentro de casa, talvez esteja com uma família dentro de casa, sofra, se imagina como deve ser a situação para quem esse outro tipo de pessoa. Então, assim, talvez a gente não passe por isso mais. E eu acho que as pessoas têm que olhar para si, igual você falou, e colocar um pontinho, igual você falou também. Poxa, o que eu posso melhorar a partir de hoje? A gente está vivendo uma situação atípica, igual você falou, a gente está vivendo uma situação atípica. Tem gente perdendo emprego, tem gente que não sabe se está perdendo emprego, tem gente que está em casa, tem gente que não está em casa, tem que trabalhar. Então, a gente tem que olhar para a gente tem que avaliar o que eu posso melhorar. Eu posso melhorar, sei lá, no trato com as pessoas, no jeito de falar com as pessoas. Não estou falando aqui, e a Samara talvez também não está falando, que ninguém aqui é anjo, ninguém tem sangue de barata, ninguém. Não é isso. O que a gente está falando é que, assim, a gente tem que tentar melhorar alguma coisa, né, Samara? A gente tem que olhar para a gente, poxa, o que eu posso melhorar? O que eu posso, sei lá, a partir de hoje eu quero melhorar, sei lá, meu comportamento com as pessoas, meu jeito de falar com as pessoas. Então, acho que é isso que a gente tem que começar a avaliar um pouco mais. E se perceber também, né? A gente não se percebe. A gente tende, é natural a gente projetar no outro aquilo, né? Então, se incomodou alguma atitude do outro, né? Pega que é teu, entendeu? Eu costumo dizer isso. Se eu olhei para a pessoa e falar assim, ai, que fulano insuportável, que pessoa invejosa, será que eu não estou projetando alguma coisa nessa pessoa? Será que eu não Sim, tenho esses comportamentos? Será que aquilo de alguma forma não me pertence? Então, sim. se machucou, se doeu ali, minha filha, pega o que é teu, que pode ser que tenha alguma Sim, coisa assim ali dentro de você, né? porque a gente olha muito para os outros, né, Samara? A gente acaba Sim. cuidando mais das outras pessoas, observando as outras pessoas do que para a gente mesmo. Então, talvez, você está falando, talvez algo que a gente vê em outras pessoas, talvez a gente também esteja praticando e a gente
é do ser humano isso, a gente não percebe. Talvez eu sou grosso com uma pessoa, não percebo, posso não perceber, talvez, né? E talvez a gente tá falando aquela pessoa lá não suporta, não sei, talvez, quem sabe se a outra pessoa também não suporta a gente. Talvez é isso também, talvez, né? Tem essa, é do ser humano, é um jogo, né? É um jogo de pessoas, então acho que tem essa parte. Deixa eu olhar mesmo. Eu acho que essa pandemia veio para deixar a gente assim, certas pessoas, não estou falando um pouco nuas, mostrar, opa, calma aí, talvez a coisa é mais embaixo, talvez você tinha uma noção de mundo, que esse mundo era só na sua cabeça, talvez era só você que pensava desse jeito, não é assim. Você tem outras pessoas ao seu lado, né? Você tem que tratar, tem que ter trato com essas pessoas. Acho que essa pandemia veio muito para isso também. E eu acho também que a gente vai começar a dar valores diferentes para as coisas, assim, sabe? Então, a gente tem alguns memes na internet, né, que falam, eu nunca mais vou fingir que vou marcar uma coisa e não ir, né? Então, vamos marcar. A gente só fica no vamos marcar, né? Eu acho que talvez a gente olhe para as coisas um pouquinho diferentes, com valores diferentes, né? A gente mude um pouquinho de concepção, dê valor realmente a estar junto, né? Enfim, né? Não colocar tantos impedimentos como a gente colocava, né? Não se afastar das pessoas. Enfim, espero que a gente tenha essa consciência aí, né? E você falando de meme aí, tem até um que eu não posso ver esse meme. Uma frase de uma mãe falando, professor, só de lembrar eu já fiquei chorando de mim, tá? Ela contando a história, ela acho que mandou uma mensagem para a professora, queria saber como a senhora aguenta, eu tô com um aqui dentro de casa, o negócio já tá insuportável, já fiz todas as tarefas que tinha que fazer da escola, não tem mais, e eu fico imaginando você com 30 e 40, você tinha que ganhar mais de 1 milhão para cima. Então, assim, acabou esse tipo de situação. Então, aquela mãe que talvez não se importava com os deveres dos filhos, agora está vendo o que o professor passa, agora está vendo o que... Você imagina, se talvez você esteja surtada com um dentro de casa, poxa, tanto de tarefa, eu não sei matemática, eu não sei português, eu não sei física, química. Você imagina agora, você imagina uma professora para 30, 40, 50, tendo salas até 60 alunos. Sim. É assim, se você tiver um trabalho psicológico, você surta. Então, os memes já aparecem para deixar a gente um pouquinho também, a vida um pouquinho mais alegre nessas situações. Tem muito meme assim que a gente... Exatamente. E aí, Bahia entrou Bahia tá aí. Bahia falou lá no YouTube, tava com um somzinho, mas acho que agora melhorou. O pessoal falou que melhorou. Éden, eu tô aprendando a ser blogueira aí, viu? Quem sabe eu consiga. Quem sabe eu consiga como você. Não, blogueirinho do Centro-Olímpico tá aí, ó. Blogueirinho tá aí. Bahia também é blogueirinha. Bahia é professor lá é o Natan, né? Professor aí do Centro-Olímpico, Eden também. Deixa eu ver se tem mais algum. Oi, Ritinha. Tem duas Ritinhas, a minha mãe e a Rita. Escola top. Isso aí. Mas se quiser mandar mais perguntas aí, pode perguntar. Alguma pergunta? Senão a gente vai ficar por aqui. Vocês vão ter que chorar aí. Deixa eu só ver se eu recebi mais alguma pergunta aqui, Samara. Aí a gente encerra. Como é que tá? Acho que todas as perguntas foi a questão que a gente respondeu mesmo, como que a gente se comportar, a questão da ansiedade nesse período, acho que a gente já respondeu. Acho que tem a questão da depressão, né, o Vitor? Muita gente fica perguntando assim, qual que é a diferença de depressão e ansiedade? Normalmente, o paciente com depressão, ele tende a ser mais crítico com relação a eventos passados, né? Então, ele começa a se questionar coisas que já passaram, né? Então, naquele dia tal, meu marido falou assim comigo, ou na infância eu sofri tal coisa que foi muito difícil. Então, tende a questionar muito as questões do passado.
Na ansiedade, se preocupam muito com o evento futuro. Não quer dizer que os dois não podem estar associados, né? Muita gente fala, não existe depressão e ansiedade junto. Pode, sim. Como a gente falou da questão da comorbidade, né? Um transtorno associado ao outro, tá? A Shirley colocou: a religião também ajuda? Então, eu costumo dizer que a religião, né, ela é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim, né? Ela pode ser tanto um fator de proteção, ser muito bom para a pessoa, como um fator de risco, né? Como assim? Muita gente sofre, em alguns momentos, algumas questões morais dentro da religião, né? Então, por exemplo, alguém que tenha um namorado, uma pessoa do sexo masculino tem um namorado, né, homossexual. E aí dentro da igreja, dentro da religião, ela sofre discriminação, ou a igreja não aceita, a religião não aceita. Então isso pode causar um sofrimento psíquico para a pessoa. Então a religião aí funcionou como um fator de risco. Mas a religião é muito poderosa no sentido de aumentar a crença, de ter fé em algo. Então, ela pode ser tanto positiva como negativa. Se para você a religião está sendo um fator de proteção, ótimo. Então, siga, realmente vá, procure sua crença. A gente fala muito a diferença de espiritualidade, né, para religiosidade. Então, você pode ter, sim, sua espiritualidade. Se você acredita que é meditar, que te ajude, né, que te ajude a se centrar, ótimo. Se você acredita que é ir à igreja, ótimo também. Então, você vai avaliar o que é melhor para você, né? Não tem certo. A religião, você tem que ir para a igreja que vai dar tudo certo. Não. Começa a avaliar se isso está sendo positivo ou negativo para você. Sim. Isso é importante. Mas alguém aí, alguma pergunta? O Antônio entrou aí agora também. E assim, Samara, eu não sei os outros professores aí, talvez eles quiserem perguntar de mim. Eu tenho muito aluno questão depressiva, e eu vi uma melhora assim enorme. Eu tenho aluno meu que chegava nas minhas aulas, chorava, deitava, chorava, e ficava lá, e infelizmente eu não podia, né? Mas eu vi a melhora. Quando eu falo que exercício salva vidas, e exercício, se a gente praticasse desde lá de pequenininho, igual eu falei no começo da live, salva vidas, exercício físico. E a gente tem que avaliar que exercício físico, as pessoas acham que exercício é só o físico, não é só o físico. Ele te traz orgânico, coisas, né? Quantos orgânico, hormônios são secretados? Sim, ele te traz benefícios, benefícios imagináveis. Você, lá no final, você vai ver, caracas, como eu me transformei. Você mesmo se avalia. Porque é ruim você pedir para outras pessoas te avaliar. Claro, eu como professor, além da função de ensinar, eu tenho a função também de observar. Então, assim, eu observo muito meus alunos. Eu sei, às vezes os alunos até se assustam. O senhor sabe tudo isso dos seus alunos. Eu, como professor, eu tenho essa obrigação, eu tenho que saber o que o aluno passa, tanto físico como psicológico, porque você imagina, eu trago um aluno meu para treinar comigo, ele está lá ficando com exercício, ele vai para fora, o mundo dele está destruído, então, assim, a cabeça dele está em... Aí ele vai chegar para mim no outro dia acabado, ele não vai vir inteiro, né? Não vai render nada. Então, assim, eu como professor, eu tenho que entender o que passa na questão física dos meus alunos, eu passo exercício para eles, mas eu também tenho que entender a questão psicológica. Claro, eu não vou sair da minha função como professor de educação física e vou para a área psicológica, que é a sua área, que seria a área da Samara, que a gente está conversando aí. Eu não posso atropelar a profissão dela. Você é ser humano, né? Você é ser humano antes de ser professor. Isso, a mesma coisa, ela não vai poder atropelar a minha parte como professor de educação física. Mas eu, como professor geral da situação, eu tenho que avaliar. Eu tenho que fazer essa avaliação. Então, o que eu vejo muito que a gente professores deixa, por exemplo, se eu estou observando que meu aluno não está rendendo fisicamente,
eu estou vendo que emocionalmente aquele aluno meu está chegando assim, abatido, triste. Aquele cara que era, aquela pessoa que era sorridente, de repente o humor dela some. A minha função como professor é ir lá perguntar o que está acontecendo e tudo mais, conversar com essa pessoa. Se eu avaliar que aquela situação pode passar por uma outra situação mais complexa, aí é a hora de eu, como professor, ir lá procurar, por exemplo, a gente tem no Centro Olímpico uma equipe, a gente tem a equipe pedagógica, que é o pessoal da professor e tudo mais, e tem o pessoal da GAS, né, que é o apoio psicológico, social, tudo mais. Então, assim, você imagina, eu tenho um aluno meu que está com algum problema, eu estou sabendo que aquele aluno meu está com problema, e está acontecendo as coisas, aquele aluno meu está cada dia pior, abatido, triste, e eu lavo minhas mãos. Aquilo pode acontecer em coisas, desde aquela pessoa simplesmente ficar daquele jeito o resto da vida ali e tudo mais, e eu nem ia para ela, como pode acontecer coisas piores. E minha função como professor é alertar, por exemplo, o pessoal da GAS, que é o apoio psicólogo, o pessoal social. Eu tenho que alertar, porque eles vão trabalhar em cima do que está acontecendo com aquele aluno meu. Então, eu também tenho que ter a visão, eu não posso ter, como professor, só a parte física do meu aluno. Eu quero que o meu aluno renda fisicamente, mas eu quero que ele renda psicologicamente também. Porque se ele não render psicologicamente, fisicamente ele não vai render nada para mim. Nada, nada. Então, assim, o cara que é personal, por exemplo, eu não sou personal, eu sou um professor do centro, eu não sou personal. Mas se você está trabalhando com seu aluno de personal, seu aluno está rendendo nada, mas você está vendo que aquele cara está psicologicamente abalado por alguma situação que aconteceu na vida dele, você tem que ajudar ele, você tem que partir para cima e ajudar. Ah, mas eu não estou conseguindo ajudar? Faz parceria com o psicólogo, vai lá, ó, assim, assado, me atende ele, a gente depois vê, avalia ele, e depois a gente vê como que a gente vai fazer, se ele vai com você ou se você indica para outro lugar. Mas você, como função como professor, você tem essa obrigação. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho obrigação de cuidar fora daqui da academia ou das minhas aulas aqui do meu aluno. Você tem obrigação, sim. Porque se você souber, ficar sabendo que seu aluno aconteceu alguma coisa lá fora e você estava sabendo, você pode também ser responsabilizado por essa situação. Poxa, eu estou sabendo que aquele cara está querendo fazer aquilo assim, assim, assado, e eu simplesmente lavei minha mão. Não vou se preocupar não. E emocionalmente, e assim, para você vai ficar muito ruim se acontecer alguma coisa com esse aluno seu. Entendeu? O Éder falou que só gosta de ouvir sua voz aí. Entendeu? Então, assim, eu como professor, eu cuido dos meus alunos. Às vezes os alunos se assustam. Professor, você sabe o nome de todos os alunos? Sim, eu sei o nome de todos os meus alunos. Todos. Da primeira aula até a última aula do dia, eu sei o nome de todos. De todos. Professor, mas já tive questionamento professor, mas eu faço avaliação física dos meus alunos. O questionamento que eu recebo muito, mas você faz essa avaliação física aqui nos seus alunos para quê? Duas coisas principais que eu faço, na verdade 3, porque a terceira, a primeira, eu fiz, a minha avaliação física, eu fiz justamente para descobrir as outras. Porque eu via que eu tinha muito aluno que ia para as aulas e tudo mais, mas não rendia nada. Não rendia nada. E eu falei, não, alguma coisa tem. Se o físico vem e faz o físico, tá tudo bem, talvez seja outra coisa. Talvez alguma outra coisa que esteja atrapalhando esse aluno. E eu provei isso, o que estava atrapalhando. Questões de saúde, então a avaliação física é para a gente avaliar as questões de saúde. Descobri, entre aspas, né, vamos dizer assim, porque eu já percebia durante as aulas, N problemas de aluno meu, que tinha, mas que nunca tinha falado para ninguém. Ele guardou aquela doença, aquele problema que ele tinha. Então, durante minha avaliação, eu descobri, entendeu? Problemas psicológicos também, tanto que desde o começo, quando eu comecei a fazer a avaliação, eu comecei a fazer parcerias. E eu já fui questionado, Samara, por isso. Professor, mas você é psicólogo? Não sou psicólogo. Eu não tô atuando
como psicólogo, um atendimento clínico, eu não atuo dessa forma, eu não posso atuar. São áreas totalmente diferentes, a gente pode trabalhar... Só te interromper aqui, Vitor. Acho que acolhimento qualquer um pode fazer, né? Sim, acho que acolhimento, acolher é do ser humano, né? Então, aí você percebe a demanda e você vai encaminhar para quem, né, é de direito a demanda, né? Sim, sim. Então, assim, nas minhas avaliações, físicas, eu comecei a perceber isso, porque eu vi que eu tinha um aluno que ia para a aula, estava rendendo talvez pouco, talvez rendia muito, mas em certos momentos eu vi que o aluno, eu falei, não, tem alguma coisa, a gente tem que avaliar, porque não é possível. E eu descobri isso, porque durante a avaliação física, na parte da educação física, que você tem que sentar com o seu aluno, talvez você, aluno, não perceba, mas talvez você não tenha coragem de falar certas situações da sua vida com uma pessoa qualquer. Mas você, como professor, o seu professor, você talvez tenha essa coragem. E você tem que ter essa coragem. Porque o que você me contar ou contar para a Samara, aquilo ali vai ficar entre eu, professor, e Samara, psicóloga. Eu não posso, se você me contar uma situação da sua vida particular, ir lá e expor para outras pessoas. Eu não posso expor a mesma coisa se sentar eu e a Samara com um aluno. Ah, tem um aluno X que está com um problema, vamos conversar, vamos sentar. E daqui a pouco eu ou ela, ó, a gente começou a espalhar a situação. Não vai acontecer isso. Então, assim, as avaliações que a gente faz, tanto a Samara aí, a avaliação psicológica, e a minha filha, a parte de avaliação física, que não é só ir lá, fazer as dobrinhas, ver seu peso, altura, não é só isso que a gente avalia. A gente avalia várias coisas. Então, eu comecei a fazer isso. E depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que os alunos começaram a render melhor. Então, assim, como você falou, qualquer um pode acolher. Se eu, como professor, que tenho a obrigação de ensinar, observar e acolher, não faço isso, esse aluno vai ficar com quem? O que esse aluno vai passar? Talvez eu tenho muito isso para mim. Eu chego aluno meu que faz exercício, tudo mais, faz o tempo, mas tem dia que ele chega e só quer conversar. Ele só quer sair daquele mundo perturbado, que está lá fora, que só dá trabalho para ele, só problema de serviço em casa. Ele só quer vir para a aula conversar. Talvez não é conversar com o professor, mas conversar com os alunos, tá? A equipe que está lá, com a turma que está lá. E aquilo ali é gratificante. Você como professor, claramente você vê que a pessoa muda. Talvez lá fora está um transtorno na vida dele, uma bagunça. Mas quando ele vem para a sua aula, se transforma em outra pessoa. E isso é bom, e isso vai agregar coisa na vida dele. Vai agregar saúde na vida dele. Né, Samara? Isso aí. Vamos só responder, acho que é a pergunta do Éden aí. E eu vou dar um recadinho sobre isso que a gente acabou de falar. E aí acho que a gente encerra, né? Se não tiver nenhuma outra pergunta. Não, beleza. Só responde, acho que Quem perguntou? Deixa eu ver. Se o Éden pergunta alguém. O Éden perguntou como salvar o casamento no período de confinamento. Éden, olha só, você tem 25 anos de casado, você está perguntando para mim como salvar o casamento. Você já deve ter a receita do bolo prontinha aí. 25 anos, meu filho, você já tem todas as 25 informações. anos, você já passou por todas as situações que um de 5, de 8 não passou. Tudo bem, uma pandemia você não passou, né? Mas... a única coisa, né? Mas acho que é isso, né? De tolerância, de olhar para esse outro, né? De não projetar tantas coisas nossas. E se entender, né? Se entender primeiro para depois entender o outro, né? E aí, Vitor, só para... A Edna está perguntando, e Samara? O que ela queria saber, o que a pessoa pode fazer quando está com crise de ansiedade. Aí ela falou assim, quando está com crise de ansiedade, ela faz exercício. Quando ela faz exercício e ouve música, ela se acalma e passa. A questão do exercício, eu já expliquei a situação que acontece aí. Porque a questão fisiológica e tudo mais que acontece na questão do exercício. Um dos melhores remédios para a ansiedade, tá? A questão aí, a outra aí, a Samara pode responder aí. O que acontece nisso, ela se acalma.
Ela mesma já colocou, né? Que ela se acalma, que ela se sente melhor. Porque você está se voltando para você, né? No momento que você escuta uma música, você começa a refletir sobre a letra da música, sobre o que ela significa. No momento em que você está fazendo o exercício físico, como o Vitor já colocou, você está liberando alguns hormônios importantes, você está se exercitando, você está socializando. Eu acho que no Centro Olímpico tem muito isso, né, Vitor? De ir para poder conversar com alguém, de ter alguém que me escute, de ter alguém que eu possa confiar. Então, no momento do exercício físico, você tem esses benefícios, né? Então, você já acabou, né, respondendo assim, se está funcionando para você, é uma estratégia bacana, continue, né? E tente também pensar em outras estratégias. O que é que mais eu posso fazer? Meditação, já tentei? Será que eu não posso tentar? Tem tanto canal no YouTube, tanta coisa que se remeta à meditação. Então, aproveite esse momento, né? Olhe, pesquise, leia um pouco mais. Eu sei que meditar não é uma coisa fácil, né? De um dia para outro. Esses dias mesmo eu estava tentando aqui e não entrava de jeito nenhum na meditação. Por quê? Porque a gente está pensando o quê? No cachorro, no papagaio, no periquito. A gente começa a pensar em um monte de coisa e não consegue não pensar em nada, né? Então, é difícil. São várias tentativas até você conseguir. Sim. Mas então acho que é isso. Acho que nossa live hoje foi bem produtiva. Acho que a gente pode tirar um pouco das dúvidas do pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida depois, pode me mandar no privado. Eu mando aí para a Samara e ela me responde. Ela responde aí. Isso que eu ia falar também. Como você falou um pouquinho, né, da gerência de apoio social. Então, todo o Centro Olímpico, pessoal, tem uma gerência de apoio social. Né? Então, contém, né? A gente faz parte da equipe, uma psicóloga, uma pedagoga e uma assistente social. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de receber algum benefício, não sei, estou passando por dificuldades, a gente tem nossa assistente social. O Centro Olímpico do Riacho, a assistente social é a Graciele, tá? Eu sei que às vezes o contato com a gente é difícil, mas você pode acionar o seu professor. Então, Vitor, socorro, não estou recebendo benefício, estou com dificuldade financeira. De que forma a assistente social do Centro Olímpico pode me ajudar? Temos também a pedagoga, que é a Rosângela. Estou com dificuldade aqui com meu filho, não sei que atividades eu posso fazer nesse momento com ele. Vitor, você pode acionar a pedagoga, né, do Centro Olímpico? Ou, tô com dificuldade, tô com ansiedade, tô com pânico, né? Tô mal, hoje eu não tô bem. Então, tem também a Samara, que no caso sou eu, a psicóloga do Centro Olímpico, né, do Riacho. Então, você que é aluno do Centro Olímpico do Riacho, você pode ter esse acolhimento. Então, se a gente analisar a demanda, for um pouquinho mais séria, ou precisar de um acompanhamento contínuo, a gente vai te encaminhar para o serviço correto. Tem alguma dúvida, não está se sentindo bem? Pode acionar o seu professor e o seu professor pode passar para a gente realizar, nesse momento de pandemia, esse acolhimento online. Tá bom? Beleza, galera. Então, acho que foi isso. Acho que a Samara deixou bem claro aí a questão aí da ansiedade, um pouquinho da depressão também. E a gente falou um pouquinho dos benefícios do exercício físico. Igual ela falou, se precisar de alguma coisa, eu sempre falo isso, Samara. E eu estou à disposição quase, vamos dizer assim, quase 24 horas, que eu recebo muita mensagem, às vezes de madrugada, se eu estiver acordado, eu respondo. Mas se eu não tiver, no outro dia eu respondo. E se precisarem de alguma coisa, alguma ajuda aí para falar com a Samara, ou também conversar, bater um papo comigo, conversar, desabafar, eu estou sempre à disposição. Eu acho que a Samara também já deixou bem claro aí também, que ela também está à disposição. Eu acho que é isso. Eu acho que se tiverem mais alguma dúvida, pode me mandar no privado aí, que eu mando para ela e depois ela responde. E eu acho que é isso, galera. Eu acho que a gente fez essa live mais hoje para a gente tentar ajudar vocês a entender essa situação que a gente está passando. Entender que, eu sempre falo, coisas boas vêm, mas vão. As coisas ruins também vão vir e elas vão embora. Então, nada é 100%, nada é duradouro. Transitório, entendeu? né? Então eu acho que assim, a gente está passando por uma pandemia, uma coisa atípica, daqui a pouco isso vai embora e a gente vai seguir caminho. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que foi bem produtivo. Samara, mais uma vez, obrigado aí
pela força aí, pela live. Tamo junto. Parabéns aí. Acho que foi bem proveitoso aí, a gente pensou bastante coisa. Acho que é isso. Acho que a gente pode fazer mais, vai chegar pra frente. Bora! Tá? Se alguém tiver aí também, professor, eu quero que faça uma live aí para falar de um assunto específico. Pode sugerir tema, né? Que a gente pode pensar assim. Então, tá, tá, joia. Seja muito nossa área, mas a gente conversa. Beleza, Samara? Obrigadão. Tchau, Deus abençoe tchau. vocês aí. Fique com Deus e até mais. Até.